Meus queridos, é fácil de encontrarmos na internet muitos exemplos de pessoas que choraram, mas com nenhum pingo de verdade. Em entrevistas, naqueles programas de TV, vemos alguns exemplos disso. Tudo isso para aumentar a audiência, para comover o público, para chamar a atenção. Mas eu não quero ir muito longe. Um dia no quartel, quando ainda servia, fui amigo de um sargento muito brincalhão. Ele tinha a mania de fingir que estava chorando. E parecia muito verdadeiro. Toda vez que ele fazia, você achava que ele estava chorando mesmo. Certo dia, entrou uma colega lá, na sala onde estavam os outros colegas, e ela falou: olha, esse é o meu último dia aqui, estou indo embora. E ele começou a brincar, que estava chorando. Essa mulher olhou para ele e começou a chorar também, achando que era verdade. O que quero com isso é mostrar que o choro, por mais que seja comovente, pode ser com a motivação não verdadeira. Quantas vezes você se emocionou para conseguir algo? Ou quantas vezes você já foi refém de um choro falso? Quantas vezes? Agora veja, Jesus está dizendo que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que chora. O que significa isso? O que Jesus quer dizer com isso? Meus queridos, o significado dessa bem-aventurança é muito mais profundo do que podemos imaginar. É muito mais do que lágrimas. Mas antes de vermos o que Jesus quer dizer com isso, deixe-me preparar o terreno. Jesus está em um monte, assentado, pregando a uma multidão. Coisas que são estranhas para eles. Pois o referencial de piedade, o referencial de vida com Deus, estão nos líderes da época. Quando eles olham para os líderes da época, eles não conseguem enxergar essas características, essas bem-aventuranças nestes homens. Por isso, tudo que Jesus está falando aqui é estranho para eles. E lembre-se, as bem-aventuranças são tudo o que eles não tinham. E tudo o que um filho de Deus tem. Todo servo, toda serva de Deus é equipada, carrega em si essas bem-aventuranças. Todos. Escute que um grande pregador do passado diz, Martin Lloyd Jones, sobre essa bem-aventurança. Ele disse: essa, tal como a primeira das bem-aventuranças, destaca-se de imediato, caracterizando o crente como alguém inteiramente diferente daquele que não é crente. Daquele que pertence a este mundo. De fato, o mundo consideraria tal declaração, e assim efetivamente o faz, como inteiramente ridícula. Meus queridos, ele está falando das características de um cristão. Para o ímpio, é um absurdo, é ridículo você carregar essas características, essas bem-aventuranças. Para um crente, não. A primeira que ouvimos, inclusive, foi pobres de espírito. Lembra o que significa pobres de espírito? Agora, Jesus está dizendo que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que chora. Chora. Parece que não tem muita coisa, né? Chora. Meus queridos, ao estudar e a começar a pesquisar sobre isso, eu fiquei maravilhado com o que fiquei sabendo. Simplesmente maravilhado. E espero conseguir transmitir de forma que possa ser para os irmãos maravilhoso também conhecer e saber o que Jesus está dizendo sobre os que choram. Então vejamos o significado da palavra chorar. Este é o primeiro passo para conseguirmos entender o que é essa bem-aventurança. No primeiro sermão ouvimos que o significado de bem-aventurado é divinamente feliz ou
abençoado. Agora Jesus está dizendo que uma pessoa abençoada é uma pessoa que chora. Você não acha isso estranho? Seja sincero, isso é estranho. Como assim que chora? No grego, essa palavra era penteó, que nas principais traduções foi traduzido por chorar. Mas não para aí. Ela também significa sentir dor, lamentar. Meus queridos, veja que interessante. Esse chorar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, muitas das vezes está relacionado à perda de um ente querido. Esse chorar não é, então, de qualquer choro. É um choro que tem a ver com dor, um choro que tem a ver com sofrimento, em qual aquele que temos quando perdemos um ente querido. Já observou quando você escuta o noticiário, mortes de pessoas e tudo mais? Você chora? Você sente dor para aquelas pessoas? No mais, você faz alguma fala lamentosa. Quando faz? Mas vamos pensar que no noticiário passou lá a morte de seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos. Você falaria alguma coisa? Não, você estaria chorando, você estaria sofrendo. Só quem perdeu alguém próximo sabe que dor é essa. Conhece esse sofrimento. Meus queridos, eu não estou dizendo que Jesus quer que choremos dessa forma aqui. Ainda veremos o que ele quer dizer com isso. O ponto aqui é que a palavra chorar tem a ver com a dor, o sofrimento, parecido com aquele que temos quando perdemos alguém muito próximo, alguém que amamos. Mas então, o que Jesus quer dizer com esse choro? Já vou explicar. Mas antes vamos entender o que Jesus não quer dizer, o que não significa chorar aqui nesta bem-aventurança. Primeiro, não significa necessariamente derramar lágrimas. Não significa necessariamente derramar lágrimas. Lágrimas é uma reação externa. E em algumas pessoas ela é muito mais sensível, principalmente para o sexo feminino. Já observou como as mulheres são fáceis de chorar? É mais fácil uma mulher chorar por uma notícia do que um homem. É ou não é? Muito mais fácil. Também, quantas vezes você já chorou assistindo um filme? Ou ouvindo uma música? Ou quando seu time perdeu lá naquela final terrível? Ou quem já chorou aqui de raiva? Ou de alegria? Então, veja, as lágrimas podem ser por N motivos. Quando qualquer um pode derramar lágrimas, e isso não significa que seja verdadeira também. Quantos já foram enganados por lágrimas de crocodilo? Quantos já foram enganados? Irmãos, na igreja podem ter lágrimas de arrependimento, lágrimas verdadeiras de um coração que foi tocado pelo Espírito Santo, mas também podem ter lágrimas de puro emocionalismo, de pura emoção, a mesma emoção que você tem assistindo um filme, a mesma, pode ter na igreja, a mesma. O que quero dizer com isso é que Jesus não está dizendo que derramar lágrimas necessariamente é uma pessoa bem-aventurada. Ele não está dizendo que uma pessoa que derrama lágrimas é uma pessoa abençoada, ok? Não é isso. Segundo, o que não significa ser sensível, pois se assim for, todas as mulheres ou homens sensíveis seriam bem-aventurados, e mesmo aqueles que não são crentes. Não faz sentido. Mas também, por mais que tenha um aspecto de sensibilidade nesta bem-aventurança, ainda não é o que a define, a sensibilidade. Lembre-se, essas marcas dos filhos de Deus são do céu, não são da carne. O mundo não pode criar estas bem-aventuranças. O homem não pode forjá-las. Ele tenta até, de alguma forma, imitar,
mas é uma imitação barata. E aquele que vê os corações sabe que de fato tem essa bem-aventurança. Agora, você consegue imaginar que pessoas são contratadas para chorar? Isso é um costume do Antigo Oriente e que até hoje acontece. Mulheres são contratadas para chorarem nos funerais, nos enterros. Já imagina isso? E olha que interessante, em Jeremias 9,17, vemos Deus convocando elas para que chorem pelo povo que receberá a disciplina do Senhor. Chame elas, e sabe quais são os nomes delas? Carpinteiras, mulheres profissionais do choro. Isso ilustra bem o que Jesus está falando aqui, que não tem nada a ver com esta bem-aventurança. Mesmo podendo chorar, mas ainda assim não é a definição, o choro. Mas então o que Jesus quer dizer? O que Jesus quer dizer com esta bem-aventurança? O que Ele quer de nós sobre chorar? Deixe-me explicar o que o pecado fez conosco, para entendermos. O pecado é a qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Nascemos com ele em nosso DNA. Crescemos sem querer saber de Deus ou das coisas de Deus. Crescemos vivendo para nós mesmos. É isso que o pecado faz conosco. Crescemos vivendo para nós mesmos. Isso é tão sério, meus queridos, que desde pequeno lutamos com qualquer autoridade em nossas vidas. Os pais aqui que sabem muito bem. Crescemos lutando contra qualquer autoridade em nossas vidas desde pequeno. Bom, por causa do pecado, não nos preocupamos com Deus e nada do que Ele quer comigo. É o que o pecado faz conosco. E esta é a condição de todas as pessoas que nascem. Elas nascem indiferentes de Deus. Elas nascem não querendo saber nada de Deus. Mas quando Deus transforma a vida das pessoas por meio de Cristo, há uma mudança radical. Total. Agora, quero saber de Deus e tudo que Deus quer para mim. Perceba agora, Deus sofre por causa do pecado, Deus sofre pela condição da sua criação, Deus sofre pelas pessoas que estão rebeldes a Ele. Então, quando cremos nele e o conhecemos, sofremos também. Sofremos também, veja, olha, estamos caminhando para entender o que é essa bem-aventurança. Então, quem são os bem-aventurados que choram, então? São os que, primeiro, sofrem pelos seus pecados. Segundo, sofrem por este mundo que não quer saber de Deus, pois o mundo jaz do maligno. E terceiro, sofrem pelas pessoas escravas do pecado. Esse choro tem a ver com essas três coisas: sofrimento pessoal, sofrimento do mundo, sofrimento das pessoas. Este é o significado dos que choram. Vejam, meus queridos, é por isso que esta é a marca de um crente. O ímpio, ele não sofre pelos seus pecados, ele não sente a dor dos seus pecados. O ímpio, ele não está nem aí como é que está a condição das pessoas no mundo. O ímpio, ele não quer saber como está o seu próximo. Ele não está nem aí. Ele está preocupado consigo mesmo. Quando é para ganhar algo, para conquistar algo em troca, nunca por um motivo vertical. Nunca. Deixa eu dar alguns exemplos. Em Isaías 6:5, temos um exemplo ótimo com o profeta, que ao entender quem Deus é, ele disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Observe, ele reconheceu os seus pecados e das pessoas, ele está sofrendo pela sua miséria e das pessoas também. Paulo sofreu pelo seu pecado também em Romanos 7. Olha o que ele escreveu sobre isso. Amo a lei de Deus de todo o coração. Versículo 22. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado?
Ele responde: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não só reconhece a necessidade de Cristo, veja, pobre de espírito, mas também sofre por causa do seu pecado. Por isso que ele diz: miserável homem que sou. Ele está sofrendo. O profeta Jeremias, podemos dizer que é o maior exemplo dessa bem-aventurança. Ele lamenta, ele sofre, ele chora pelo pecado do povo. Temos um livro, inclusive, escrito com o nome Lamentações de Jeremias. Irmãos, dei esses exemplos para mostrar o que significa os que choram. Este é o significado. Não são pessoas que derramam lágrimas apenas, mas que sentem a dor, que sofrem pelo seu pecado, pelo pecado do mundo e pelo pecado das pessoas. Quero deixar mais um exemplo, esse um pouco mais próximo. Alguém aqui já ouviu falar de um homem chamado George Whitefield? Ele foi um grande servo de Deus, um avivalista na Inglaterra, no século XVIII. Conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Não aceitava dentro da igreja. Não aceitava. Então, ele ia para os bosques, ia para as ruas e começava a pregar. Não aceitava em hotéis. Foi muito perseguido, apedrejado. E quantas vezes ele pregando jogavam coisas nele. Ele teve um ministério de 35 anos, pregando nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Irlanda. Meus queridos, este homem pregava 10 vezes por semana, em um período de 34 anos, pregando 10 vezes por semana. Teria tanto para falar aqui sobre esse homem, sobre esse servo do Senhor, mas o que eu quero com a biografia dele é mostrar que ele tem essa bem-aventurança. Escute, George Whitefield chorava em quase todas as suas pregações. Quase todos os sermões dele, ele chorava. Agora, uma pessoa que ouviu pregar, ele disse a respeito disso, abre aspas, quase nunca pregava sem chorar. E sei que as suas lágrimas eram sinceras. E aí ele ouviu George Whitefield falando sobre isso. Ouviu dizer: vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Vocês perceberam isso? Este homem sofre pelos pecados dos seus ouvintes. Ele sofre pela condição espiritual destes homens e mulheres que o escutavam pregar. Ele sabe da condição deles, sabe da consequência deles, ele está sofrendo, por isso não consegue conter as lágrimas. Meus queridos, com isso eu quero acreditar que você está começando a entender o que Jesus quer dizer com chorar. Então eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você sofreu pelos seus pecados? Mas talvez alguém diga: bom, sofro até hoje com as minhas consequências, com as consequências dele. Não. Eu não estou falando de escolhas erradas. Eu estou falando de sofrer por ser um pecador. Qual foi a última vez que você olhou no espelho e disse: Deus, como sou miserável? É sobre isso. Sofremos tanto pelo corpo que não temos, sofremos tanto pelo dinheiro que não temos, sofremos tanto pelas coisas que não temos, mas não sofremos por um coração puro, amoroso, misericordioso que não temos. Não sofremos por causa disso. Não sofremos por desejar o pecado ainda, o mesmo pecado que semana passada me entristeceu e acabou comigo. Eu não sofro por ele. É incrível. Mas também, quando foi que sofreu pela situação do nosso mundo? Das pessoas ao redor do mundo. Todo primeiro domingo do mês, em nossa escola bíblica dominical, ouvimos histórias de cristãos no mundo afora, sofrendo perseguição. Qual foi a última vez que você sofreu
com as pessoas da Coreia do Sul, Norte? Qual foi a última vez que você sentiu a dor e sofreu por esses homens e mulheres que ainda não conhecem a salvação em Cristo Jesus? Veja, mais uma vez estou dizendo, essa é a marca de um cristão. Por fim, você sofre por essa pessoa que está ao seu lado e que ainda não conheceu a Cristo? Você sofre pelo seu filho que não conheceu Cristo Jesus ainda? Você sofre pelas meninas que vendem seu corpo em Aruanã? Qual foi a última vez que você sofreu pela condição espiritual de alguém? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você, em oração, clamou a Deus pela vida de alguém? Meus queridos, quando iremos parar de pensar em nós mesmos? Se já experimentou isso de verdade, se de fato já sofre pelo seu pecado, pela condição das pessoas do mundo, se você sofre pelas pessoas próximas de você, você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa abençoada por Jesus. E se tem essa marca, e se você carrega essa marca, essa bem-aventurança, eu tenho que dizer algo para você: você receberá uma grande recompensa. Você terá uma grande recompensa. Veja o que Jesus diz das pessoas que choram, das pessoas que têm essa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eles serão consolados. Meus queridos, não tem nada melhor e maior do que receber o consolo que vem de Deus. E aqui observamos algo que na teologia é entendido como já e ainda não. Guarde muito bem isso, porque você ouvirá muitas vezes por este pregador aqui. Já e ainda não. Esse termo significa os benefícios de Deus para o seu povo já, nesta vida e na porvir. Deixe-me explicar de outra forma. Em Cristo temos alegria. Em Cristo já temos alegria. Mas ela é plena? Ela é perfeita? Não. Sofremos com o pecado, né? Sofremos com a tristeza. Então ainda ela não é plena. Quando é que será plena? Na glória. Exatamente, na glória. Então, eu já recebo dessa alegria parcialmente e ainda não, porque receberei ela completa, plena, na glória. Então, já recebo, mas ainda não plenamente. O consolo do Senhor é a mesma coisa. Já experimentamos do consolo de Deus nessa vida, parcialmente, ok? Em partes, mas na glória teremos o consolo completo. Mas consolo de que mesmo? Lembra do que é o choro aqui? Lembra do que sofremos? Nosso pecado, ok? Se sofremos pelos nossos pecados, então, na glória receberemos o consolo, pois lá não sofreremos mais por causa do nosso pecado. Lá não pecaremos e nem terá a possibilidade de pecar. Na glória. Se sofremos pela condição deste mundo, na glória seremos consolados, porque lá será a nova criação, sem pecado. Se sofremos pela condição miserável das pessoas próximas de nós, na glória seremos consolados, pois estaremos uns com os outros glorificados. Este irmão que tanto oramos, que sofremos por ele, que foi alcançado pelo Senhor, estará conosco na glória. O nosso parente que oramos e sofremos por ele, estará conosco também na glória. Meus queridos, este consolo só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Em Romanos 8, Paulo fala que não só os crentes, mas toda a criação espera pelo retorno de Cristo, onde receberão o consolo eterno. Vejamos esse consolo com mais detalhes. Vamos abrir todos em 2 Coríntios 4. Por favor, abra comigo para que possamos ver esse texto de perto. 2 Coríntios, capítulo 4. Se você sofre por causa de Cristo, se você sofre pela sua fé,
Este texto por si só é um grande consolo. Somente a leitura dele, sem explicação nenhuma, já é um grande consolo para a nossa alma. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto, no versículo 8. 2 Coríntios 4, versículo 8. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Se você sofreu em seu casamento, no seu trabalho e em qualquer lugar, ao ser fiel a Cristo, o próprio Cristo te consolará, o próprio Cristo te ajudará. Mas não acaba aí. Esse consolo não é só aqui. Olha o versículo 16, meus queridos. Olha que fantástico isso. Versículo 16 do mesmo capítulo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você prestou atenção no leve e momentânea tribulação? Isso aqui é fantástico, meus irmãos. E estranho, né? Parece que o apóstolo Paulo gosta de sofrer, ou ele está menosprezando o nosso sofrimento, mas só parece. Não é isso que ele está dizendo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está comparando o que ele passa na vida com o que ele passará na vida vindoura com Deus. Ele fala que os seus sofrimentos são leves comparados ao peso da glória de Deus. Ou seja, o que nos espera é tão glorioso, é tão majestoso, é tão pesado que comparado ao que eu sofro aqui, é leve. É leve. Agora ele diz, momentâneos também. Ele está comparando com a eternidade. Ele está comparando com a eternidade. Veja, é como termos que viver um mês com R$250. E todos os outros meses da nossa vida recebendo R$550 mil. Foi ruim aquele mês? Foi. R$250 foi. Foi difícil? Foi muito difícil. Mas comparado ao que irá receber, é insignificante. É pequeno. É leve. Um outro exemplo. Vamos pensar que seu cônjuge é ímpio. Ok? Seu cônjuge é ímpio. Você sofre por causa dele, dela. Mas persevera por causa de Cristo. Continua por causa do seu compromisso com Cristo. Isso por toda a sua vida. Você pega todo esse sofrimento e compara com a eternidade gloriosa que passará. Será insignificante o que você passou nessa vida aqui, com esse cônjuge. Será insignificante. É isso que Paulo está dizendo. E aqui está o seu consolo e o meu consolo nesta vida e na porvir. Ele me ajudará a cumprir a missão. Ele me ajudará a viver para a glória dele. Me consolará aqui e na glória perfeitamente, completamente. Mas é apenas para os que choram. É apenas para os abençoados. Aqueles que sofrem pelos seus pecados. Pelos pecados da condição do mundo. Pelos pecados dos seus próximos. Meus queridos, este é o seu consolo também? Você experimenta do já? Não? Tem nada disso? Então, provavelmente você não é uma pessoa bem-aventurada. Se você não sente nada disso, se não tem nada disso em seu coração, você não é uma pessoa que chora, como Jesus está querendo dizer aqui. Mas como mudar isso? Como mudar isso?
Vou dizer, e aqui estamos chegando no final do sermão. Vamos nos lembrar de algo. Essas bem-aventuranças, elas não podem ser produzidas pela carne. Remédio nenhum pode dá-las a você. Dinheiro nenhum pode comprá-las para você. Isso só vem do céu. É algo que vem de Deus. Meus queridos, e é de lá mesmo que veio o do choro perfeito. O que de fato sentiu a dor do pecado que iria carregar. Sentiu o pecado das pessoas e a condição da sua criação caída. Você sabe de quem estou falando? O que sentiu e carregou? O que sofreu pelo pecado? Jesus Cristo. E meus irmãos, o maior sofrimento do nosso Salvador não foi os pregos e os açoites. Não foi. Por mais cruel que tenha sido. Mas sim pela consequência do pecado. Em Lucas, escute, em Lucas 19:41 está escrito: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. Jesus está sofrendo pela condição espiritual do seu povo e pelas consequências de seus pecados. Um povo que tinha o nome de Deus em suas bandeiras, mas não tinha o nome de Deus em seus corações. Cristo, ao ver a condição, chora. Ele sofre. Ele sentia dor. Agora, em Hebreus 5:7 temos uma informação incrível. Está escrito: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Veja isso, meus irmãos, o mestre sofreu, sentiu dor pelos pecados. O escritor de Hebreus está se referindo àquele momento que Jesus está no Getsemane, chorando, agoniado pelo que passaria. Jesus sabia o que viria. E não era apenas os pregos e os açoites, mas era a separação do Pai por causa dos pecados que Cristo carregava. Você sabe de quem são esses pecados que Cristo carregou? Você faz ideia de que pecados são esses? Os nossos, os seus pecados, as suas misérias, as suas nojeiras, as suas vergonhas. Ele carregou todas elas. O bem-aventurado, o abençoado, se fez maldito para nos fazer bem-aventurados. O puro se fez impuro para nos tornar puros diante de Deus. Meus queridos, Cristo teve que sofrer por nós para podermos entender o que é sofrer pelos nossos pecados e resolver os nossos problemas. Cristo teve que passar por tudo isso. Você está entendendo? Só podemos carregar esta bem-aventurança se passarmos por Cristo, então. Só podemos ser bem-aventurados se tivermos Cristo em nossas vidas. E como podemos fazer isso? Como podemos passar por Cristo? A resposta é muito fácil: crer e se arrepender dos seus pecados. É somente isso. Crendo no que Ele fez por você na cruz do Calvário e se arrependendo de sua vida, por não se preocupar com os seus pecados, por não se preocupar com a condição do mundo, por não se preocupar em não estar nem aí com o seu próximo. Se arrependa disso. Se arrependa desse estilo de vida. Esta é a condição, e a única condição de Cristo, ao ouvirmos o que Ele fez por nós: crer e se arrepender. Desta forma, irmãos, ouvimos que bem-aventurados os que choram significa as pessoas que sentem dor, que sofrem pelos seus pecados do mundo e pelos pecados do seu próximo.
Estes que são assim, receberão o consolo parcial do Senhor nesta vida e o consolo completo na glória. Deixa eu terminar fazendo a pergunta para você então. Você vê essa marca em sua vida? Você consegue ver esta bem-aventurança em sua vida? Sim? Glória a Deus. Glória a Deus. Não? Não consigo ver. Não sinto nada por ninguém, nem por mim mesmo. Na verdade, eu não estou nem aí. Esse é o seu caso? Cristo pode mudar isso hoje. Ele pode transformar isso. Se tudo o que foi falado para você, se tudo o que você ouviu hoje fez sentido para você, se isso mexeu com você de alguma forma, se isso te incomodou de alguma forma, o que você pode fazer agora é orar e pedir a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho nada disso que eu vi hoje e descobri que só em Cristo eu posso ter. Me perdoe. Tenha compaixão. Salva-me. Por Cristo. Oremos, meus irmãos.